Sejam bem-vindos à nossa quarta aula aqui no seu Oficina do Saber com o tema Rede CAN, ou seja, um conteúdo exclusivo para todos vocês sobre rede de comunicação entre unidades dos veículos. Vamos direto à tela para observar a função e o funcionamento dos bits 0 ou 1. Observe, temos aqui no funcionamento sistêmico o estado do bit. Então, colocando isto num gráfico, observem este exemplo. Valor igual a 1 é quando o circuito está fechado. Temos a variação entre 0 até 5 volts e este valor 1 é, na verdade, esse 5 volts indicado neste pequeno diagrama. E aí agora observem que nós temos o valor igual a 0. É quando temos o zero, ou seja, o circuito está aberto, está desenergizado. Portanto, neste funcionamento sistêmico da rede CAN, temos bit por bit, ou seja, a linha, a rede CAN está energizada, está com o circuito energizado, fechado ou está aberto. De acordo com bit por bit, aberto ou fechado, teremos a formação de mensagens inteiras, que isso veremos mais adiante. Mas é importante identificar isso. Primeiro, a rede CAN trabalha de 0 até 5 volts. Legal, então a nível de testes, seja no osciloscópio ou até mesmo em algumas medições específicas, já sabemos que a variação de tensão da rede vai ser de 5 a 0 volts, ou de 0 a 5 volts. Então são testes com uma tensão bem baixa. O difícil é o quê? Medir essa velocidade, que é muito alta. Claro, com o osciloscópio é bem simples. Vamos agora formar grupinhos de sinais, ou seja, 0, 5, 5, 0 e dar alguns significados para esses grupos de sinais. Observe, temos aqui neste exemplo do funcionamento sistêmico a possível variável, o primeiro bit, segundo bit, a representação gráfica, um exemplo de informação, estado do vidro elétrico, um outro exemplo de informação, temperatura do líquido refrigerante. Portanto, numa única variável com os dois primeiros bits, 0 volt, temos a representação gráfica indicando 0 e 0. Por exemplo, o vidro elétrico está em movimento. Ou, um outro exemplo, a temperatura do líquido de arrefecimento, 10 graus. Agora, uma segunda variável, 0 e 5. Observem que aparece primeiro na representação gráfica 5 e depois 0. Um exemplo, o vidro pode estar em repouso e a temperatura 20 graus Celsius. Uma terceira variável, 5 e 0. Então observe que aparece o 0 inicialmente na representação gráfica e depois 5 volts. Por exemplo, o vidro está na zona de início de parada e a temperatura do motor, por exemplo, 30 graus. E agora, uma quarta variável possível, 5 e 5. Obviamente, na representação gráfica, temos os dois sinais em cima, com alimentação 5 volts. Por exemplo, detecção do bloqueio superior, ou seja, fechou o vidro até o final. E um outro exemplo, temperatura do arrefecimento a 40 graus. Isso é para mostrar o quê? Que de acordo com a somatória de bit e bit, temos variáveis. Claro, aqui temos só dois exemplos, vidro elétrico e temperatura do motor. Estamos trabalhando só com duas variáveis. Mas é o quê? Uma grande variedade de bits, uma grande variedade de possíveis sinais formados, ou seja, as variáveis. Vamos a mais alguns exemplos. Então, mais alguns exemplos com 1 bit, 0, informação 10 graus, 2 bits, 0, 0, informação 10 graus, ou 3 bits, não importa, de acordo com a formação desses bits, a somatória destes sinais digitais 000, 005, até o último
555, 80 graus Celsius. De acordo com essa somatória de bits, temos a formação da informação. Isso é um padrão? Toda montadora tem o mesmo padrão de informação? Não. Isso é guardado a 7 chaves. Até mesmo dentro de mesma montadora, temos variação dessas informações. Isso mesmo, a variação mesmo dentro da única, de uma mesma montadora, por exemplo. Tá? Mas o importante é entender que é essa formação de bits que vai formar uma mensagem. Vejamos. Observem este exemplo de uma arquitetura da rede com uma central. Então nós temos a unidade de controle do motor, temos ABS, painel de instrumentos, central de travas, ar-condicionado e vidro elétrico. Agora em destaque, temos de um lado alta velocidade, do outro lado baixa velocidade. Em ambas as redes temos um terminador ou um ponto de término, de fechamento da rede CAN. E neste exemplo, o principal módulo, a principal unidade neste exemplo é o painel de instrumentos. Por quê? Porque é uma unidade que interliga a rede de baixa velocidade, que envolve central de travas, ar-condicionado e vidro elétrico, com as centrais de alta velocidade em rede CAN, que é controle do motor e ABS. Então de acordo com o que a montadora disponibiliza, poderemos ter uma unidade, que não é a unidade de bordo, que não é uma gateway, por exemplo, tá? Que não é uma ABC, uma board computer, mas nesse exemplo é o painel de instrumentos. Ele está interligando duas redes ou recebendo informações de uma rede de baixa e uma rede de alta velocidade. Há outros tipos também de formatação de rede. Observem, temos aqui uma rede CAN sem um computador denominado de bordo, sem especificamente uma BC. Neste exemplo temos a CSI, que é a unidade central de inteligência ou central de serviços inteligentes. Temos a SOS, que é uma unidade de suspensão, ABS, freios, CVA, comando de ar-condicionado, ECM, unidade de controle do motor. Então observe que nesta formatação nós não temos uma unidade central, uma unidade única, onde outras redes interligam. Neste exemplo, claro, há montadoras que têm isto alterado, têm isto modificado. Então, há casos específicos de montadora para montadora, que aqui você verá nas aulas seguintes, essa separação, dicas, detalhes, testes de montadora por montadora na rede CAN, na rede que interliga as unidades. Claro, dentro dos fios da rede CAN, teremos que ter prioridades. Por quê? Não dá para colocar na rede CAN várias informações ao mesmo tempo. Só dá para colocar uma informação por vez. Mas como que é possível? Tantos módulos interligados, tantos sinais e é uma informação por vez? O importante é a velocidade da rede. Mas há o quê? Uma questão de algumas unidades apenas receberem sinais e outras colocarem sinais na rede e também receberem. Observe, temos aqui neste exemplo da CAN do bus de dados, que é a unidade da rede CAN, a unidade de comando 1. Observem, ela está adotando dados, revisando dados, recebendo dados. Então ela recebe apenas os sinais. Essa unidade 1, observem as setas, ela apenas recebe. O exemplo da unidade 2, ela prover os dados e transmitir os dados, ou seja, ela apenas coloca dados na rede CAN. A unidade 3 também só recebe dados e revisa. A unidade 4 recebe, revisa e adota os dados, ou seja, temos variações de montadora para montadora, mas acima de tudo, de unidades por unidades do veículo. Temos essas
variações e essas possibilidades. Como que identificamos o que cada unidade faz? Analisando a diagramação elétrica do veículo. Aí é possível identificar se é uma unidade que só recebe ou que recebe e também manda informação. Então temos essas variáveis nas redes de comunicação dos veículos. Ficamos por aqui e no próximo treinamento veremos mais detalhes sobre a rede de comunicação entre módulos.